Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa aula de Direito Constitucional do Eu Quero Passar. Meu nome é Walter da Cruz e vou estar com vocês aí trabalhando esta matéria importante dos concursos públicos brasileiros. Vamos lá? Na aula anterior eu comecei a explicar para vocês sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. A partir de que momento as normas constitucionais têm eficácia e se essa eficácia é plena, né, é total. Vamos lá, porque eu estava explicando para vocês o primeiro exemplo, o exemplo da norma de eficácia plena. Vamos lá, acompanhem comigo aqui. Vamos lá. Então tá, temos três tipos de normas que estudaremos aqui, né? A norma de eficácia jurídica plena, a norma de eficácia jurídica limitada e a norma de eficácia jurídica contida. Como vocês já sabem, né? A norma de eficácia jurídica plena é aquela norma que não exige lei que integre ou modifique a eficácia da norma. Ela produz efeitos de forma imediata, né? Então é aquela norma que está prontinha, que o texto, né, escrito pelo legislador constitucional foi acabado, foi pronto. É aquela norma que não exige nenhuma atuação posterior do Poder Legislativo para que ela tenha efetividade, que ela tenha eficácia plena, que ela produza todos os seus efeitos jurídicos. Vamos ver um exemplo aqui? Vamos lá. Artigo 1º da Constituição Federal Brasileira de 1988. Ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5, o pluralismo político. Notem, senhoras e senhores, que não exige o artigo 1º nenhuma lei posterior que a integre, que a regule, nenhuma atividade, nenhuma atuação do Poder Legislativo e infraconstitucional para que ela possa ter eficácia plena, né? O artigo 1º definiu que a soberania nacional é um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. E não há necessidade, né, de edição de nenhuma norma para que esse fundamento ele possa ter eficácia, possa ter validade plena. A soberania é um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, assim como a cidadania, né? Os valores sociais do trabalho, a dignidade da pessoa humana, né? Esse princípio tão importante da Constituição de 1988. Tudo isso tem eficácia plena, né, desde o nascimento da Constituição, né? Não exige nenhuma lei posterior. Tudo bem? Bom, mas vamos aí para o nosso próximo tipo, né, de norma, que é a norma de eficácia jurídica limitada. E essa norma? O que precisamos saber sobre a norma de eficácia limitada? É a norma que, enquanto a lei reguladora, né, que ela exige, não for editada, a norma não produz seus efeitos principais, né? E aqui eu já quero adiantar para vocês que ela não produz apenas seus efeitos principais, porque você pode ser surpreendido aí numa questão de prova, dizendo que a norma de eficácia limitada não produz nenhum efeito enquanto não for editada a lei integradora, a lei reguladora. Não é verdade. O que a norma de eficácia jurídica não produz, de eficácia jurídica limitada não produz, são os seus efeitos principais, seus efeitos totais, mas ela já produz efeito. É o que a gente vai explicar mais à frente, mas vocês já fiquem sabendo disso. E aí, qual o exemplo que nós temos, né, de norma de eficácia jurídica limitada? Acompanhe aqui comigo o artigo 7º da Constituição Federal.
são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Pois é, pessoal, notem o final do texto do inciso 12 do artigo 7º, conforme definido em lei. Ou seja, a maioria das normas de eficácia limitada vem com uma expressão assim no seu texto, conforme definido em lei, né? Nos termos da lei, ou seja, ela exige, na maioria dos casos, expressamente que uma lei posterior venha garantir a sua eficácia plena, né? Então, ela não produz seus efeitos principais até que essa norma posterior, né, essa atuação do poder legislativo infraconstitucional posterior, venha dar a essa norma a sua eficácia plena, correto? O artigo 7º, né, aqui no seu inciso 11, né, ele é um exemplo disso, né? Ele prevê a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas, inclusive participação na gestão. Mas isso só foi efetivado plenamente no ano 2000. Notem, a Constituição é de 88. Ela estabeleceu esse direito dos trabalhadores em 88, mas ele só pôde ser efetivado depois da edição de uma lei. Essa lei é a Lei 10.101, editada no ano 2000, que sim, regulou o artigo 7º, inciso 11, possibilitando aí a participação dos trabalhadores nos lucros, nos resultados e na gestão das empresas. Correto? Esse é o nosso exemplo aí, né, um dos vários exemplos da norma de eficácia limitada. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu disse aqui que é comum nas normas de eficácia limitada vir essa expressão aí, nos termos da lei, né, como definido em lei, quer dizer, vem uma cláusula, né, uma cláusula expressa de redutibilidade, né, dessa eficácia, né, que essa eficácia fica postergada para o futuro, mas nem toda norma de eficácia limitada apresenta isso não. Cuidado, viu, gente? Cuidado, tá? E vamos seguir aqui. Norma de eficácia jurídica contida. É a norma constitucional que, embora produza seus efeitos jurídicos de forma imediata, pode ter sua eficácia reduzida ou contida pelo legislador infraconstitucional no futuro. Olha a expressão, contida, reduzida, é aquela norma jurídica, aquela norma constitucional que, olha só, ela produz efeitos imediatos, né? Ela estabelece imediatamente um direito, né? Ela cria imediatamente uma situação jurídica. Porém, essa norma pode ter sua eficácia reduzida, contida pela atuação do poder legislativo infraconstitucional no futuro. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso exemplo. É sempre bom a gente ter um exemplo, né? É bom que a gente já vá estudando a Constituição, nos seus artigos. E aqui eu tenho o exemplo do artigo 5º que eu trouxe para vocês. Já vamos estudando aí um pouco a Constituição, gente. A nossa Constituição de 1988. Diz o seguinte, o artigo 5º, no seu inciso 12. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 12. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Senhoras e senhores, eu acho que esse exemplo deixa claro para a gente o que é uma norma de eficácia contida, uma norma constitucional de eficácia contida. É aquela norma que estabelece um dispositivo, uma ordem, né, que estabelece neste caso, né, do exemplo, um direito, que é o direito ao sigilo de correspondência, de comunicação, né, mas restringe esse direito em uma determinada situação. E qual é a situação? É quando é preciso proteger, né, a instrução criminal, né, é o que diz aqui, né, a investigação criminal, a instrução processual penal, ou seja, é uma norma de eficácia contida, né, porque é importante dizermos que os direitos, né, e esse é um direito, né, um direito fundamental, estamos falando do artigo 5º, né, o direito ao sigilo de correspondência, ele é um direito fundamental, mas ele não é um direito absoluto, como nenhum direito é, né, nem mesmo o direito à vida, que está previsto no artigo 5º, ele é um direito absoluto. E aqui a gente vê uma restrição, a gente vê uma redução, né, uma contenção do direito ao sigilo de correspondência, né, para garantir a instrução criminal, né, para garantir o processo penal, quer dizer, então a norma contida é isso, é aquela norma que pode sofrer e que irá sofrer, né, uma contenção, né, no futuro por uma ação do legislador. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos rever, vamos fazer aqui um bate-bola, né, para a gente fixar, né, as normas constitucionais quanto à aplicabilidade. O primeiro exemplo que eu expliquei para vocês é o exemplo da norma de eficácia plena. O segundo, a norma de eficácia limitada. E o terceiro, a norma de eficácia contida. Norma de eficácia plena é aquela que produz os seus efeitos imediatamente, né? Que não precisa de uma atuação do legislador infraconstitucional para que produza seus efeitos plenamente, né? A norma de eficácia jurídica limitada é aquela norma que só vai produzir os seus efeitos principais, né, todos os seus efeitos, após a edição de uma lei, né, infraconstitucional, ou seja, da atuação do Poder Legislativo, atuação posterior, né, para que ela possa sim ter eficácia plena. Então ela é limitada até a atuação do Poder Legislativo. Ela exige a atuação do Poder Legislativo. E a norma de eficácia contida é aquela norma que necessita, que na verdade ela produz os seus efeitos imediatamente, né, plenamente, mas que em seu texto ou não já prevê uma contenção, uma redução da sua área de atuação, uma redução da sua plenitude, né, em virtude da edição de uma lei, né, que será criada, né, pelo Poder Legislativo infraconstitucional. Ok? Certo? Sempre lembrando, tanto a norma de eficácia jurídica contida quanto a norma de eficácia jurídica plena, elas produzem seus efeitos imediatamente. A diferença é que na norma de eficácia contida, esses efeitos podem ser reduzidos, né, pelo legislador, né, reduzida a sua área de abrangência pelo legislador infraconstitucional. Ok, tudo bem. Pessoal, olha, estamos chegando ao final de mais essa aula. Na próxima aula, nós trataremos de falar aí mais sobre a eficácia, né, a aplicabilidade das normas constitucionais. Mas vocês aí em casa já vão pegando a apostila, vão dando uma lida aí, tá? Fazendo os exercícios, tá? Se precisar, volte aqui
assista novamente a aula, é importante você fixar esses conceitos. Tudo bem? Tranquilo? Um grande abraço a todos, tá? Espero vocês na nossa próxima aula aqui no Eu Quero Passar, porque aqui com a gente você vai passar, com certeza. Um abraço.